Marcos, capítulo 10, versículo 46, diz assim: foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, Só que cada vez ele gritava mais alto e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, porque o Senhor, mestre, te chama. Presta muita atenção que hoje eu vou te ensinar o que você faz quando você está debaixo de uma opressão. Primeiro de tudo, você sabe identificar quando você está debaixo de uma opressão? Você sabe quando que você está debaixo de uma opressão maligna? Eu vou dar aqui alguns exemplos para que você possa saber se você está passando por uma opressão maligna ou não. A opressão maligna, ela vem em forma de angústia. Parece que a tua alma, ela está sendo esmagada. Parece que a tua alma, ela está apertada. E você não lembra o motivo. Você não lembra o porquê. Simplesmente vai te dando uma angústia na tua alma, vai apertando o teu coração. A tua mente fica perturbada, fica acelerada. Você não consegue se concentrar, você não consegue focar. Você fica aéreo, parece que você está desconectado de tudo. Você sente uma tristeza, uma vontade de chorar, uma coisa assim, amarra a tua garganta, a voz fica até embargada e você fala: meu Deus, por que eu tô assim? Por que eu tô sentindo isso? As tuas noites de sono, elas são conturbadas. Opressão maligna se manifesta muito como forma de noites perturbadas. Quando você deita para dormir, você não consegue dormir, você tem muitos pesadelos, você acorda várias vezes durante a noite, o teu sono não recupera a tua força, você acorda mais cansado, você acorda mais exausto, você tem sensação de medo à noite, você acorda de madrugada com uma sensação de medo, um pavor dentro de você, uma coisa estranha, diferente. Isso tudo é sinal de opressão maligna. Tudo isso que eu tô falando aqui é sinal de opressão maligna. Você sente uma falta de ar. Tem pessoas que elas perdem a fome, não conseguem comer e fica uma coisa que não é equilibrada. Não é equilibrada. Ou você perde completamente a fome ou você começa a comer de uma forma desenfreada e você não se reconhece. Porque você fala assim: meu Deus, eu nem sou assim. E você começa a comer, porque parece que você está querendo preencher alguma coisa que está faltando ali dentro do teu coração. Todos esses sinais é que você está passando por uma opressão maligna. O diabo, ele está ali ao teu derredor, tentando fazer com que você tome uma decisão errada. Foi a mesma coisa que aconteceu com Bartimeu. Bartimeu, ele estava debaixo de uma opressão, não só maligna, como física. Ele estava debaixo de uma opressão em que ele era levado a não clamar o Senhor, a não orar, a não buscar. Tá sem vontade de orar? Repreende o diabo e vai orar. Tá sem vontade de buscar? Repreende o diabo e vai buscar Deus. O único que não é interessado que você entre numa live como essa, que você vá orar, que você vá ler a Bíblia, é Satanás. Então, se você diz assim: nossa, hoje eu não tô com a mínima vontade de entrar na live, eu não tô com a mínima vontade de pegar na minha Bíblia, eu não tô com a mínima vontade de escutar um louvor, de ouvir uma pregação, de ir no culto, então, eu não tô com a mínima vontade. Repreende esse demônio e faça aquilo que você tem que fazer. Faça. Sabe por quê? Porque haverá dias em que o diabo vai tentar te oprimir para que você silencie a tua voz. A gente aprende com Bartimeu exatamente como agir quando nós estamos debaixo de uma opressão. Nós aprendemos com Bartimeu exatamente o que fazer quando nós estamos debaixo de uma opressão maligna do inferno. Bartimeu, a primeira coisa que ele faz é clamar ao Senhor. A primeira coisa que ele faz é clamar a Deus. Ele clama a Deus. E aí você diz: mas eu não tenho força de buscar Deus quando eu tô triste. Arruma uma força, nem que você entre na presença de Deus só para chorar. Deus vai decifrar as tuas lágrimas. Aleluia. Deus vai decifrar o teu choro. A palavra de Deus já fala isso.
A palavra de Deus já diz que o Espírito Santo, ele decifra até os nossos gemidos que não tem explicação. Sabe quando você chega na presença de Deus e você não tem força de falar nada e você só chora? Eu não sei se você já teve um momento assim na tua vida que o desespero da tua alma ele era tão grande que você chegou na presença de Deus e a tua voz não saía. A única coisa que saía era um choro, um desespero, e a voz não forma as palavras, porque a angústia é tão grande que nem falar você consegue. Começa a falar, já chora, começa a orar, já para, porque a voz não sai, as palavras não saem. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus, ele decifra o teu choro, ele decifra as tuas lágrimas. Ele decifra tudo o que você está sentindo naquele momento. Só que tem gente que nem para a presença de Deus ela vai. Nem para o secreto ela vai. Como que o Espírito Santo vai decifrar uma oração que não está sendo feita? Nesse dia, você repreende o mal e você vai orar. E você vai buscar. E você vai clamar. A primeira coisa que Bartimeu faz, ele clama. Só que daí a opressão maligna e o diabo, ele é sujo. Ele não vai pensar assim, nossa, ela começou a orar, eu vou me afastar. A palavra ela é bem clara, ela diz assim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você não precisa ter resistência contra algo que sai com facilidade. Guarda isso no teu coração, quanto antes você entender isso, melhor. A gente não precisa ter resistência com aquilo que sai com facilidade. A gente precisa ter resistência com aquilo que insiste em ficar na nossa vida. Bartimeu começa a clamar e você acha que a multidão, ela para de atrapalhar? Você acha que o diabo para de atrapalhar? Não, ele insiste, ele continua. E aí a multidão começa a falar o que para ele? Shhh, silêncio, fica quieto, não clama, não ora, você está atrapalhando o mestre. Você vê que o diabo, ele é tão sujo, ele é tão podre, que ele começa a dizer ali que Bartimeu está atrapalhando Jesus. Que Bartimeu está atrapalhando a obra de Deus, sendo que o próprio Deus estava passando ali exatamente para entregar a bênção e a cura para Bartimeu. É por isso que tudo aquilo que te leva a não orar, você tem que repreender. Se alguém fala para você, nossa, mas você não tem que orar tanto, nossa, mas por que você está orando nesse horário? Nossa, por que você está pedindo oração para fulano? Está incomodando, repreenda em nome de Jesus. Porque tem gente que vai chegar para você e ela não vai entender que você está sentindo uma dor tão grande que você precisa orar, você precisa clamar, você precisa buscar a Deus. Você tem que buscar a Deus até que você consiga sarar daquilo que está te ferindo. Você precisa buscar a Deus até que você consiga se libertar daquilo que está te machucando. A gente precisa ter alguém com quem falar. A gente precisa ter alguém com quem desabafar. Às vezes você diz, pastor, eu tenho um amigo, tenho uma amiga, tenho um marido, tenho a esposa, tenho um namorado, o noivo, a noiva, que ele escuta o que eu falo várias e várias vezes, até que eu consiga me curar, até que eu consiga me sarar. Glória a Deus que você tem alguém assim. Mas se você diz, pastor, eu não tenho essa pessoa, você tem, que se chama Jesus. Aleluia. Você tem. Porque você percebe que muitas vezes quando algo nos machuca tão fortemente, quando algo nos machuca de uma forma tão terrível, a gente precisa falar daquilo várias vezes para conseguir se curar. A gente precisa falar daquele assunto várias vezes. E daí, às vezes, a pessoa ao nosso redor, ela compreende aquilo, ela entende aquilo. E daí ela fala, poxa, tá falando desse assunto de novo, mas você tá voltando naquele assunto de novo, você tá falando aquilo de novo, porque você ainda não se curou daquilo, porque você ainda precisa tirar aquilo do teu sistema, do teu coração. E aí você fala, e você repete, e você volta naquele assunto, e você fala 1, 2, 10, 100 vezes. Deus é o teu amigo que vai ouvir o teu assunto 1000 vezes se for necessário, até que aquilo pare de te machucar, até que aquilo pare de te ferir, até que aquilo pare de corroer a tua alma. E isso é uma batalha espiritual que você tem que vencer. Aleluia. É uma opressão espiritual que você precisa vencer. Só que tem gente que no primeiro obstáculo ela para. No primeiro obstáculo ela desiste, ela volta atrás. Bartimeu, ele clama a Deus. Quando as pessoas começam a falar assim para ele, silêncio, silêncio, não ora, não clama, não atrapalha o mestre. A palavra de Deus diz que ele clama mais alto. Sabe o que isso significa? Que
Ele não tá nem aí porque as pessoas estão falando pra ele. Ele não tá nem aí se as pessoas estão achando que ele tá fazendo o que é errado. Ele sabe das lutas e da guerra que ele tá passando na vida dele há muitos anos. Só ele sabe do sofrimento que ele tá enfrentando por ser cego. É por isso que a palavra de Deus diz que ele clama mais alto. Se você tá passando por uma batalha espiritual, você tem que passar pelos obstáculos e continuar clamando. Não silenciar. Não silenciar. Tem pessoas que silenciam quando ela é criticada. E o diabo já pegou isso. O diabo já entendeu isso, que quando alguém critica ela, ela silencia. Quando alguém fala mal dela, ela silencia, ela recua, ela fala, meu Deus do céu, falaram mal de mim, a pessoa me criticou, a pessoa falou que eu não fiz certo. Aí ela fica com medo e ela fica acuada no cantinho. Aí o diabo, todas as vezes que ele quer parar ela, ele usa a boca de alguém para criticar ela, para falar mal dela. E daí ela não tá percebendo que isso é uma opressão do diabo. Ela não tá percebendo que isso é uma opressão maligna. Que todas as vezes que ela se levanta para fazer alguma coisa, vem alguém, critica, ela já fica no cantinho de novo. Ela já recua, ela já volta vários passos. Mas aí Bartimeu vem para me ensinar e vem para te ensinar. A multidão se levantou, você grita mais alto, você ora mais alto, você intensifica a tua oração, você não volta atrás. Glória a Deus. Você não volta atrás. A gente não é dos que retrocedem, não. Nós não somos. A palavra de Deus diz: vocês não são daqueles que retrocedem. Aleluia. Vocês são daqueles que avançam. Aleluia. O mundo está tentando parar a igreja. O mundo está tentando calar a nossa voz. O mundo, ele tenta nos oprimir. Ele tenta... Você vê que hoje uma coisa... Se você fala que homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher, você vê que tem gente que se revolta. A sociedade se revolta. E eles querem brigar, e eles querem nos agredir, eles querem falar que a gente está errado. E eles vêm de uma forma tão violenta que hoje em dia tem cristão que tem até medo de falar. Porque o mundo ele vem com muita violência contra nós, eles querem nos silenciar. Se a gente chegar hoje e falar assim, homem tem que ser homem, mulher tem que ser mulher, como Deus criou, eles vêm falando que não é assim, que não pode ser assim. Se a gente fala que a pessoa tem que casar, não pode ficar em pecado, não pode ficar em fornicação, tem que casar certinho, o homem vai lá, pede a mulher em casamento, eles vão, se casam, regularizam, começam uma família, a sociedade vem destruindo a gente. Sabe por quê? Porque para eles o certo é errado e o errado é certo. Se a gente pudesse ver esse carnaval de uma forma espiritual, você ia ver aquela pista cheia de demônios. Demônios passeando naquele lugar. E aí para eles aquilo ali é lindo, é maravilhoso, vamos bater palma para isso, vamos saudar isso, é lindo, nossa, as pessoas ali fazendo um monte de coisa errada, ai é lindo, vai a gente falar que a família, a gente não pode destruir a família, que família tem que continuar. Vai a gente falar que tem que ser correto, que tem que ser ético, que tem que pensar nos outros, que não pode ser egoísta. Eles vêm com violência contra a nossa vida. O povo foi com violência contra a vida de Bartimeu, querendo fazer ele silenciar. E ele ensina para mim e para você. Tentaram te calar? Você não vai silenciar, você vai gritar mais alto, você vai falar mais alto. Você vai se impor. Porque se a gente não se impor, se a gente não colocar a nossa verdade como aquilo que a gente acredita, como aquilo que a gente vive, um dia nós seremos cobrados. E alguém pode falar, nossa, pastor, mas que pesado isso, mas é a realidade, ovelhinho. É a realidade. Um dia você vai ser cobrado se você se posicionou ou não. Se você se impôs ou não. Eu não posso simplesmente deixar com que alguém chegue para mim e diga que aquilo que eu acredito não é verdade. Eu não posso acreditar naquilo, não. Eu acredito naquilo que eu quiser. Às vezes tem pessoas que entram aí na live e falam assim, eu não acredito nisso aí que você está pregando. Eu não vou obrigar a pessoa a acreditar naquilo que eu acredito. Cada um acredita no que quiser. Se você quiser acreditar que existem 10 mil deuses, você acredita. Se você quiser acreditar que Jesus veio na terra, mas que ele não é o Messias e que ele foi simplesmente um homem bom que passou aqui, você acredita no que você quiser. Eu não obrigo ninguém a acreditar em ninguém. Eu sempre conto isso. Um senhor que chegou para mim e falou assim, eu quero que você me convença que o que você está falando é verdade. Eu não convenço ninguém. Eu prego a palavra. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! É o Espírito Santo de Deus.
Você não precisa acreditar na mesma coisa que eu, mas se você decidiu acreditar nisso aqui, e você leva isso aqui, a palavra de Deus, como teu tesouro, como a coisa mais importante da tua vida, então você se posiciona, você se impõe, porque vai ter gente chegando, usada pelo inimigo, pra te silenciar, pra falar, shh, fica quietinho, shh, não fala nada, não ora, não busca, não clama, não faz voto, não faz jejum, não faz propósito, não faz, e aí você vai ter que se impor. Aí você vai ter que se impor. É aí que muita gente erra. É aí que muita gente peca. É aí que muita gente se perde. Porque tem muita gente que fala assim, ah, mas eu não quero que fulano ache que eu sou uma pessoa ruim. Ah, porque se você quiser ser bonzinho com todo mundo, você vai magoar o Espírito Santo. Você vai decepcionar o único que você não pode decepcionar. Se você tá querendo agradar a todo mundo, você não vai conseguir agradar a Deus. Não vai. Porque a pessoa que fica querendo agradar a todos, na verdade, ela não vai conseguir agradar ninguém, porque cada um quer uma coisa. Você lembra daquela história do casalzinho e do burrinho? Que o burrinho tá indo e o casalzinho tá indo do lado, e daí eles passam na primeira cidade e o pessoal fala assim, nossa, esses dois aí são ignorantes, por que eles não sobem no burrinho? Aí os dois sobem. Aí na próxima cidade o pessoal fala, nossa, esses dois não tem pena desse burrinho, por que eles estão judiando? Aí, daí só fica um. Aí na próxima outro fala, nossa, a mulher é egoísta, por que ela não deixa o homem? Depois fala, meu Deus, esse homem é louco, por que ele não deixa a mulher? Se você for ficar escutando as pessoas, você vai ficar maluco, porque cada pessoa quer uma coisa. Cada pessoa quer uma coisa. Então escolha agradar um. Escolha agradar um. Escolha agradar Jesus. Aleluia. Escolha agradar o mestre. Escolha agradar o mestre. Eu não posso simplesmente ficar pensando, ah, mas o que a pessoa vai pensar? Eu não tenho responsabilidade com o que ela vai pensar. Eu simplesmente estou nessa terra para agradar o meu mestre, Jesus. Eu estou nessa terra para glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Se a pessoa que convive com você, ela não entende que você tem o teu limite, que ela não pode ultrapassar esse limite, essa pessoa não te respeita. Ela não te respeita. Porque se a pessoa te ama, se a pessoa te respeita, ela sabe muito bem que quando você fala sim, é sim. Quando você fala não, é não. Agora tem gente que a pessoa é abusada, perdão da palavra, mas tem gente que é abusado. Tem gente que é folgado. Você fala, olha, não mexe com isso, não fala disso porque eu acredito dessa forma, eu acredito dessa maneira. E a pessoa fica insistindo para você acreditar de outra forma. A pessoa fica insistindo para você fazer de outra maneira. Às vezes você faz um propósito com Deus, ela fica, ah, mas para que fez isso? Ah, mas vai fazer jejum para quê? Come aí, come isso. E fica insistindo para você sair daquele propósito, daquele voto que você fez. Essa pessoa não te respeita. E é por isso que você tem que se impor. E tem que falar, olha, você tem que respeitar a minha decisão. Naquele momento que a multidão começa a falar para Bartimeu, fica quieto, faz silêncio, meu filho. Ele grita mais alto, como quem diz, eu não preciso agradar vocês. Eu só preciso que o mestre me ouça. Cada um sabe a dor que carrega dentro do peito. Eu não sei a dor que você carrega dentro do teu peito. Às vezes nem o teu marido, nem a tua esposa sabe. Às vezes nem o teu pai, nem a tua mãe sabe, porque é uma dor tão íntima, tão dolorida, tão particular sua, que você não conseguiu dividir com ninguém, Cada um sabe o tamanho da dor que carrega. Se a tua dor ela é tão grande para que você precise clamar ao mestre, então não deixa a opressão maligna te silenciar. Não deixa. Se você diz, eu tô sofrendo tanto e eu preciso que Deus me escute, comece a orar e comece a clamar. E comece a buscar a Deus de uma forma que você diga assim, ninguém vai conseguir me parar, eu só vou parar de buscar quando eu receber o meu milagre. Quando eu receber a minha bênção. Sabe, muda a tua vida. Muda a tua vida quando você decide, eu só paro de buscar, eu só paro de clamar quando a minha bênção chegar. Porque tem gente que ela coloca condições. E ela diz assim, eu vou orar esse mês. Eu vou orar até junho. Eu vou orar até eu ter forças. E aí ela vai colocando condições e o diabo, vendo que ela colocou condições, vai fazer de tudo para que aquilo que ela não quer aconteça, para ela desistir. Saiba que o Espírito Santo de Deus está falando com você agora e ele está dizendo, filho, filha, você não pode colocar condição nenhuma. Você tem que colocar no teu coração, eu vou orar, eu vou buscar até a porta se abrir, até o milagre acontecer, até as coisas que eu quero
estarem aqui, na minha mão. Na minha mão. Você só pode parar de buscar quando você estiver segurando o teu milagre na tua mão. Quando a carteira estiver assinada, quando o corpo estiver curado, quando a aliança estiver no dedo, quando a bênção estiver na vida, quando a porta de emprego se abrir, quando a porta na vida sentimental se abrir, quando aquilo que você mais sonha, aquilo que você mais deseja acontecer, aí sim você vai parar de buscar. Aí sim você vai parar de buscar por aquilo, porque parar de buscar Deus jamais, a gente nunca vai parar. Mas Bartimeu te ensina isso, eu vou buscar até a porta se abrir.